somente por um erro que pode acontecer. Mas fiquei triste porque, pô, primeira vitória é uma corrida maravilhosa como essa, né? Eu tenho certeza como deve ter pesado para ele. Até fui falar com ele, pô, levanta a cabeça e segue para frente. Mas temos que manter o nosso foco corrida a corrida. O campeonato é longo, tem uma disputa intensa aí a cada final de semana de corrida. Então a gente tem que pensar, ontem foi uma corrida, hoje é outra. Pensar em fazer o melhor possível para a gente marcar bons pontos, quem sabe um pódio, quem sabe uma vitória, né? Como a gente entrou com esse pensamento ontem. E aí, portanto, o Felipe Massa conversando com o Rafael Sibila, os carros já estão na pista, já teremos o início da prova, safety car vindo à frente, sempre uma expectativa muito grande nas provas internacionais da Stock Car. Safety car deu linha, foi embora Rafael Suzuki, também o Thiago Camilo lado a lado, e depois teremos Bruno Batista e Gabriel Casagrande. Vamos para a largada dessa corrida principal, dessa corrida 2 em Buenos Aires. Quando as luzes se apagarem, teremos o início da prova. Rafael Suzuki e também Thiago Camilo, os dois lado a lado, está valendo. Vamos aí para o início dessa corrida 2. Suzuki mantém a primeira posição, Gabriel Casagrande mergulha, ultrapassa Bruno Batista e assume o terceiro lugar. Suzuki, Thiago Camilo, Gabriel Casagrande, depois Bruno Batista, e uma disputa em aberto nesse momento entre o Felipe Massa e o Ricardo Maurício, brigando pela quinta posição. Foi para cima Gabriel Casagrande, pulou para terceiro, e agora o Massa por dentro mantém a quinta posição à frente do Ricardo Maurício. Felipe Massa se consolida em quinto lugar, Ricardo Maurício é o sexto. E aí vão passando os demais carros. Um início de prova eletrizante, Luciano Butti. Largada limpa. Fiquei ali de olho para ver se tinha algum toque, geralmente, né, do meio do grid para trás, mas aparentemente tudo limpo. Teve essa briga boa aí entre o Ricardo Maurício e o Massa. O Massa acabou conseguindo segurar a posição. Vamos lá porque o importante, né, Cleiton? Você vê já a poeira subindo aí para quem vem atrás. A gente acompanhar, inclusive, a evolução do Felipe Batista, líder do campeonato, que largou lá atrás. Rafa Lopes, Suzuki mantendo a primeira posição com o Thiago Camilo, Casagrande, esses os três primeiros colocados. Exatamente, uma largada, como disse o Luciano, bem comportada dos pilotos. Ontem a gente teve alguns toques ali para a parte final do pelotão. E o Daniel Serra ficando lento ali já, hein? O Daniel Serra que ganhou a corrida de ontem, perdendo desempenho, encostou ali, teve algum problema o Daniel no complemento dessa primeira volta. E lá atrás o Dudu Barrichello e também o Felipe Batista vindo para uma prova de recuperação. Eles que chegaram nesse final de semana como líder e vice-líder, tentando recuperar os pontos perdidos ontem. O Dudu Barrichello subiu para 19º nessa primeira volta e o Felipe Batista caiu para 25º. Diga, Butti. De longe eu vi o carro do Daniel Serra com alguma avaria na frente, ali no para-choque, na grade. Talvez ele tenha batido na traseira de alguém. Não deu para acompanhar. Pode ter deteriorado, quebrado, né? Prejudicado os radiadores. E com isso o carro tem problema de superaquecimento. Eu sei que mal deu tempo de aquecer, né? Foi logo de imediato esse problema dele, mas aparentemente foi uma pancada ali na frente do carro. Vão passando os carros. Suzuki é o primeiro, Camilo é o segundo, depois Gabriel Casagrande, Bruno Batista e Felipe Massa. Esses os 5 primeiros colocados. E para passar a informação, os vencedores do Fan Push, né, que vão ter 3 acionamentos extras do botão de ultrapassagem: Felipe Massa, Rubens Barrichello, Átila Abreu, Cacá Bueno, Lucas Foreste e Rafael Suzuki, o líder da prova. O Daniel já não aparece ali, realmente deve ter tido um problema mais sério. Ele já não aparece no complemento dessa segunda volta. Por enquanto estamos vendo uma disputa por posição um pouco mais atrás. E agora vem para cima Thiago Camilo. Vem para cima Thiago Camilo. Ficou Rafael Suzuki. Casagrande assume a segunda posição. Vem lento o Rafael Suzuki. Tá com algum problema ali o Rafael Suzuki. Aí ó, o Daniel conseguiu recolher o carro para os boxes.
tivemos a vitória de Gabriel Casagrande na corrida 1 e do Matias Rossi, que não está na prova esse ano na corrida 2. Thiago Camilo, que andou bem nos treinos livres ontem, fez o segundo tempo para essa prova, agora está liderando depois do problema com o Suzuki, um final de semana muito difícil para o Rafael Suzuki. Era um dos candidatos à vitória na corrida sprint de sábado. Tudo bem que o Felipe Fraga tinha uma vantagem importante, né, quando o primeiro safety car entrou na pista, mas o Thiago foi o mais rápido em todos os treinos, em todas as sessões, menos na classificação, e era um dos favoritos à corrida. Consegue agora abrir uma vantagem importante ali de 7 décimos nesse momento, em relação ao Gabriel Casagrande nessa última volta. 1:16.650, melhor volta para o Thiago Camilo. Suzuki, portanto, conseguiu levar o carro para os boxes e é para lá que nós vamos com Rafael Sibila. Já o Rafael Sibila vai poder trazer para a gente informações direto dos boxes. O Sibila que está acompanhando tudo de pertinho. Enquanto isso, na pista chegou o Bruno Batista para pressionar o Thiago Camilo. Tá aí o Arthur Leite, que acabou perdendo a vitória, foi punido. Sobe a diferença nesse momento do Thiago Camilo para o Casagrande, mas do Casagrande para o Bruno Batista ela diminuiu. Bruno Batista está chegando para tentar pressionar, para tentar brigar pela segunda posição. Os dois vêm com o botão de ultrapassagem acionado. E aí abre um pouquinho o Thiago Camilo no visual. E a informação que o Rafa Sibila ia trazer para a gente lá dos boxes é que a equipe TMG trocou o pneu traseiro esquerdo do Rafael Suzuki. Então foi um furo de pneu ali o problema dele, né, nesse início de corrida. Box aberto, lembrando que vamos aguardar a estratégia de cada piloto. Ontem tivemos o problema com o Felipe Batista e com isso as paradas foram antecipadas. Petekoff com pneu furado, traseiro esquerdo também. Mais um com problemas. E Petekoff também ontem acabou sofrendo uma punição e agora vem com o pneu furado. Problemas aí para o jovem Gianluca Petekoff, que venceu uma das provas na última etapa no Velopark no Rio Grande do Sul. Olha lá o pneu furado, traseiro esquerdo. Vamos ficar no aguardo da entrada nos boxes dos primeiros colocados. Thiago Camilo vindo com o botão de ultrapassagem acionado para tentar abrir vantagem. Pois não, Sibila? Não, só para confirmar, o Rafael Suzuki teve um furo de pneu. Eu tô aqui no box dele, o pneu dele chegou destruído aqui. Daniel Serra segue dentro do carro, no box. A equipe está tentando arrumar o carro. A peça que quebrou se chama Unibom e, como vocês viram na imagem, o Petekoff também entrou no box. Thiago Camilo no pit. O líder antecipa a parada. Depois de ontem, parou logo na primeira volta, né? Ele perdeu a chance de vitória exatamente por isso ontem. Lembrando que hoje vale a troca de 2 pneus. E pelo que a gente viu até agora, as equipes estão trocando do lado mais rápido, né? Do lado mais próximo à garagem, ao box ali. Foi o que aconteceu com o Felipe Massa, também com o Thiago Camilo. Agora o Attila Abreu fazendo a troca dos pneus do apoio, né? Do lado esquerdo aí, mudando de estratégia. A gente está vendo estratégias bem variadas aí de trocas de pneus nessa corrida número 2. Thiago Camilo, Felipe Massa, Ricardo Maurício já voltando, assim como o Arthur Leite. Voltando também o Dudu e o Attila Abreu também vai retornando para a pista. Fez uma parada mais lenta a equipe do Attila Abreu e parece que o problema não é só com o pneu do Gianluca Petekoff, não. Parece que a coisa é mais acentuada. Eles tiveram que tirar o carro ali do Gianluca às pressas, porque o Leite entrou no box para fazer a parada, né, na mesma posição ali onde estava o Gianluca. E, bom, agora eles vão ter que fazer o trabalho no carro do Gianluca para tentar devolver ele à pista. Lembrando que nesse ano pontua-se até o último colocado, até o 27º colocado na corrida. Então, se o piloto completar 75% da corrida, ele pontua na prova. Então, por isso o Gianluca está tentando voltar, por isso o Daniel Serra está tentando voltar. Por isso que as equipes estão trabalhando nos carros deles, mesmo com o problema logo no início da prova. Voltando Casagrande. Voltando Casagrande, que até então era o segundo colocado, também vai retornando à pista o Rafael Suzuki. Vamos ver em que posição que volta o Gabriel Casagrande. Um momento importante da prova, vai voltando também o Rubinho, o Bruno Batista volta atrás do Casagrande. E a gente fica de olho na passagem do Thiago Camilo e também do Felipe Massa, que já realizaram a parada. Tá aí o César Ramos.
Está numa estratégia diferente, ainda não entrou para realizar a parada, assim como o Kodair, como o Nelsinho, como o Zonta, como o Júlio Campos, pilotos que estão aí numa estratégia diferente. E voltou o Gabriel Casagrande atrás do Thiago Camilo. É na frente do Felipe Massa, que está na terceira posição de novo. Ontem ele fez o terceiro lugar depois da punição ao Arthur Leist. Vai fazendo uma etapa muito boa em termos de pontos. O Felipe Massa, que atualmente é o vice-líder do campeonato. Luciano Botti. Quem está bem aí por enquanto é o Massa, justamente pensando em campeonato. Ali na frente o Camilo parece estar, desde o primeiro treino livre, né? O Thiago Camilo andou muito bem no Buenos Aires, então parece ter um conforto, vamos dizer assim, em manter essa liderança. Mas a gente sabe que o Casagrande deve vir para cima. Então, só para voltar, né, Cleiton, uma pena o que aconteceu com o Suzuki. Quando eu falei suspensão traseira esquerda, eu vi que tinha algo torto e era o pneu deixapado por estar furado. Então, um furo de pneu tirou a chance do Suzuki estar aí brigando pela vitória. Uma pena, pensando em termos de campeonato. E o César Ramos, que estava no pit, agora vai voltando. Ó, vai passar o Massa. E vai voltar atrás do Ricardo Maurício. Passando o Bruno Batista, o Ricardo Maurício e o César Ramos voltando na sexta posição. Não teve nenhum prejuízo. O César Ramos, apesar de ter retardado em uma volta a entrada nos boxes, ele volta na posição que estava anteriormente. Cleiton. Sibila. E sobre essa questão da parada dos boxes, havia toda uma preocupação aqui. Eu até tinha conversado com o Felipe Massa em relação a isso, porque ontem os boxes foram abertos e teve aquele safety car, que acabou tirando a corrida aí, que parecia que o Felipe Fraga venceria, e colocando muito bem o Arthur Leist, está sendo posicionado, depois acabou cometendo aquele erro ali com o curto de peça. Mas isso era uma preocupação dos pilotos hoje. Qual seria a hora certa de entrar no boxe, já que ontem na corrida teve safety car, e nas outras categorias que estão correndo neste fim de semana aqui em Buenos Aires, na TC2000, na TCR, na Fórmula Nacional, em todas as corridas tiveram pelo menos o acionamento de um safety car. E o Gianluca Petekoff, vocês viram agora há pouco, o Fernando Petekoff entrando nos boxes, fim de corrida para ele. Não vai conseguir continuar na prova o Petekoff, enquanto isso o Lucas Coll está indo para o pit. Outros carros também vão entrando, lembrando que Felipe Fraga, Ricardo Zonta, Enzo Elias, Júlio Campos e o Gaetano de Mauro ainda não entraram. Agora vindo aí o Lucas Coll. Parece que não é só a parada, não. É fim de prova pelo jeito, vão tentar dar resolver alguma coisa ali no carro dele para que ele volte e consiga marcar pontos aí nessa corrida, mas não parece ser um bom cenário ali para o Coll. Tá na velocidade, tá no Sport TV. Ipiranga, completa para quem tá em movimento, completa para mim. Esse é o líder, segue o líder virtual, né? O Thiago Camilo, dos que ainda já realizaram a parada, é o primeiro colocado. Lembrando que ainda temos Fraga, Júlio Campos, Gaetano de Mauro, que não realizaram as paradas. Zonta e Enzo Elias já fizeram. E falando sobre parada e troca de pneus, né, a gente tem duas estratégias diferentes dentro da equipe Amateis, a equipe do Thiago Camilo e a equipe do César Ramos. O Thiago trocou os dois pneus do lado direito do carro, como a gente viu na imagem, inclusive, e o César Ramos trocou os dois do lado esquerdo. Então tem diferença aí de estratégia entre os dois carros da equipe Amateis. Zonta e Enzo Elias voltando. Vamos ver em que posição voltam. Tá aí o Ricardo Zonta. A partir daí é pé embaixo e vai voltar atrás do César Ramos. Vai voltar na sétima posição Ricardo Zonta. Apenas Fraga, Júlio Campos e Gaetano de Mauro que não realizaram a parada. Além do Marcos Gomes e do Felipe Batista. 5 carros apenas dos 27. Tá aí o Thiago Camilo. Com o Gabriel Casagrande vindo na sequência, o Felipe Massa, que em termos de campeonato vai se colocando aí numa virtual terceira colocação e por enquanto vai sendo o grande beneficiado nesse final de semana. Depois de ter herdado a terceira posição e agora, caso repita a terceira posição, vem muito forte para brigar pelo título inédito. Fez pódio ontem, tá com jeito de que vai fazer pódio de novo nessa corrida de domingo. Economizou botões de ultrapassagem para usar na prova principal, né, nessa corrida de hoje.
Felipe está muito bem na prova, mas lá na frente a gente vai ter já disputa entre Thiago Camilo, o Lucas Forest aí fazendo um passeio lá no curvão, na curva 1, acabou até indo levando areia ali na caixa de brita, pegando as pedras ali, ó. Vai ter um prejuízo muito grande aí, Lucas Forest. Lá na disputa da liderança virtual, né, o Gabriel Casagrande está chegando no Thiago Camilo, vai ter disputa já. Enquanto estamos vendo aí o Thiago Camilo passando com o carro 21, tendo a companhia do Gabriel Casagrande. É um duelo que promete mais à frente. E olha, o Sport TV está mostrando a final da Copa do Mundo de Futsal, Brasil e Argentina. O Brasil está na frente, 2-0. Felipe Fraga vindo para realizar a parada. A partida está em andamento ainda no primeiro tempo no Uzbequistão. Felipe Batista também no boxe, ele que largou lá atrás, está entrando agora para fazer a parada. Ficar de olho porque ele foi para uma estratégia mais ousada, vai parar mais para a parte final da janela, justamente para tentar recuperar algum terreno. Vamos ver onde voltam o Felipe Fraga e também o Felipe Batista. Fraga vai voltando pertinho do César Ramos, vai voltando na 5ª posição. Ótimo trabalho, hein? Ótimo trabalho, precisa ver se vai segurar, porque o César Ramos já vem em ritmo de corrida e o Felipe Fraga voltou agora há pouco do pit. Valeu a pena a parada, hein? Valeu a pena a estratégia do Fraga. Luciano Burti. Na verdade, Cleiton, quanto mais tarde você deixa para parar, melhor é. Você não perde aquele tempo que o carro, né, quem parou mais cedo, sai de pneu frio, 2 pneus só a travada do Fraga aí, ó, justamente o pneu frio faz isso, ó lá, acabou errando o Fraga. Mas você não perde aquele tempo que o carro demora para aquecer pneus. Então, quanto mais tempo você fica na pista, melhor. Mas você corre o risco do safety car, como a gente viu ontem. Então, você vê que a volta da pista é difícil. O Fraga mesmo travando o pneu mostra, né, que a falta de aderência é sempre um problema. Então, teoricamente, você ganha em ficar mais tempo, mas o risco fica aberto. Caso entre o safety car, você é muito prejudicado. E aí vai passando o Felipe Massa. Daqui a pouquinho deveremos ter atualização das posições, com apenas o Gaetano de Mauro e o Marcos Gomes a não terem realizado as paradas. Eles vão abrindo para tentar uma estratégia diferente. O Casagrande vai se aproximando do Thiago Camilo. Na última volta, 1:16.173 para o Thiago Camilo, 1:16.129, desculpa, para o Gabriel Casagrande. A vantagem agora é de 1 segundo e 27 milésimos a favor do Thiago Camilo. Ela vem caindo nas últimas voltas, eles andam ali mais ou menos no mesmo ritmo, mas o Gabriel está conseguindo descontar um pouco a vantagem do Thiago. O Thiago, por enquanto, segurando muito bem a liderança. Thiago Camilo, que vem com um carro muito ajustado desde a sexta-feira, desde o treino livre. Ontem acabou se envolvendo no incidente com o Júlio Campos. Teve um fim de prova prematuro e agora vem mais uma vez forte para tentar buscar uma vitória. Estando 20 minutos, vamos chegando à metade da prova. Cleiton. Diga lá, Sibila. Gaetano de Mauro nos boxes agora. Gaetano nos boxes, e a gente fica de olho também nessa parada. Vai passando o Thiago Camilo, também o Gabriel Casagrande, vai voltando o Gaetano de Mauro. Vamos ver em que posição ele vai voltar. Falta só o Marcos Gomes, aparece aqui na tela de cronometragem. Drive-thru, né, uma passagem pelos boxes para o Átila Abreu por excesso de velocidade. Excesso de velocidade no pit lane. Volta atrás do Arthur Leite, o Gaetano de Mauro, e aquela briga tá intensa, hein? Com Felipe Fraga, César Ramos e Ricardo Zonta. Dois brigando diretamente por posição. E tá aí o Thiago Camilo. Thiago Camilo que vai herdar a primeira posição. O Felipe Batista voltou aos boxes. Aí, ó, tá trocando os 4 pneus ali. Pode ter acontecido algum toque, mas também uma estratégia para não gastar pneus ali para as próximas corridas. Mas aconteceu alguma coisa assim no carro. A equipe está mexendo na parte traseira do carro do Felipe Batista ali. Problema ali com o pneu
traseiro. Parece suspensão, a mesma suspensão que quebrou ontem na corrida sprint. Que final de semana complicado para o Felipe Batista, para o líder do campeonato. E vai vendo outros rivais subirem na classificação de pilotos. Passando o Bruno Batista. Essa disputa aí tá muito interessante. Ó, Felipe Fraga, César Ramos, a gente tem Zonta, Barrichello. São os 4 que estão praticamente no mesmo ritmo. Depois Júlio Campos e também o Enzo Elias. Um pouco mais atrás vai voltando o Marcos Gomes. Era o último piloto a realizar a parada obrigatória. Tá aí o líder, Thiago Camilo, agora sim com as atualizações dos pilotos. Thiago Camilo, Gabriel Casagrande e Felipe Massa são os 3 primeiros colocados. Vai abrindo com relação ao Gabriel Casagrande. Tá 1 segundo, ponto 1 à frente o Thiago Camilo. Na última volta agora aumentou para 1.7. O Thiago vem aumentando essa vantagem nessa volta, né? Ele terminou a última volta com 1.1. Já está em 1.7 antes do terceiro setor. Tá bem rápido aí o Thiago Camilo e volta agora o Felipe Batista, líder do campeonato. Pensando naquela história dos 75% para pontuar na corrida. E o Daniel Serra conseguindo a ultrapassagem para cima do Rafael Suzuki. Pois não, Sibila? Era justamente para informar isso e a imagem mostrou Felipe Batista retornando à pista. Com muitos problemas nesse final de semana o Felipe Batista. Ontem problema na suspensão, agora voltando à pista o Felipe Batista para tentar minimizar o prejuízo. E agora ele vai ser retardatário dessa disputa pela liderança da prova entre o Thiago Camilo e o Gabriel Casagrande. A diferença sobe para 2.2. Continua num ritmo muito forte, muito intenso o Thiago Camilo. Na última volta um 16.482 para o Thiago Camilo, um 17.060 para o Gabriel Casagrande. A vantagem só está aumentando nesse momento da corrida. O Thiago, nesse momento, parece mais rápido que o Gabriel. Thiago que nunca venceu na Argentina. Em provas da Stock Car, o Thiago Camilo já conseguiu alguns pódios, mas nunca foi vencedor. Buscando aí uma vitória inédita e logo à frente está o Felipe Batista. Vem com o botão de ultrapassagem acionado. Thiago Camilo também vem com o botão, o Gabriel Casagrande, para tentar diminuir essa diferença. Não está fácil. E a gente vendo aí como o Gabriel Casagrande foi mais lento que o Thiago Camilo nas últimas 3 voltas. Continuando um ritmo muito forte o Thiago Camilo. Tá aí o Gabriel Casagrande, lá atrás Felipe Massa e o Bruno Batista vindo na sequência. Ricardo Maurício é o 5º, Felipe Fraga é o 6º. Boa estratégia do Felipe Fraga, hein? Ele deu a parada, voltou à frente do César Ramos e segue em 6º. O Casagrande vai tentando tirar essa desvantagem. Thiago Camilo, além da primeira vitória na Argentina, Cleiton, ele pode conseguir o terceiro pódio dele na Argentina. Seria o piloto com mais pódios nas corridas lá no país vizinho, né? Hoje, Luciano Burti, Rubens Barrichello, Felipe Fraga, o Rafael Suzuki e o Thiago Camilo são os pilotos com mais pódios aí no Oscar e Juan Galvez, com 2 cada um. O Thiago pode chegar ao terceiro pódio e, claro, conseguir a primeira vitória. Está muito bem até agora na corrida. Segue num ritmo muito forte o Thiago Camilo. Burti. Tá muito bem o Thiago, merece a vitória, né? O Thiago que não teve a temporada, vamos dizer assim, constante. A gente viu ele andando bem, mas depois não anda tão bem assim. Falta constância, né? Mas quando dá certo, a gente vê o Thiago aí na frente de novo. Até o Felipe Batista cometendo um pequeno erro. Mas desde o primeiro treino livre a gente viu o Thiago andando bem, classificou super bem. No Q1 não estava com essa pinta toda, aí melhorou no Q2, foi muito bem no Q3 e está aí liderando a prova de uma forma, né, sólida, com uma vantagem relativamente confortável. Então o Thiago está fazendo por merecer essa vitória. Segue num ritmo muito forte, a diferença volta para 2 segundos, é de 2.1 nesse momento. E quem ficou mais para trás foi o Felipe Massa, que nesse momento já está 3.4 atrás do Gabriel Casagrande.
com o Bruno Batista chegando nele. O Bruno Batista está a 9 décimos apenas do Felipe Massa, vai ter disputa já pela terceira posição. Tendência é que tenhamos aí um duelo nessa reta final de prova entre o Massa e o Bruno Batista. E também naquele outro bloco, envolvendo o Felipe Fraga, César Ramos e Ricardo Zonta. Thiago Camilo continua abrindo com relação ao Gabriel Casagrande e já colocou o Felipe Batista no caminho do Gabriel Casagrande. Foi rápido na passagem pelo Felipe Batista, o líder do campeonato. Quem diria, hein? Como são coisas que a velocidade nos proporciona. É o retardatário da prova. Estranho, né? A gente viu o Felipe Batista pela temporada que vem fazendo como retardatário. Lembrando que no Sport TV tem a Copa do Mundo de Futsal. Final acontecendo, por enquanto o Brasil vai batendo a Argentina. 2-0 para o Brasil. O jogo está no intervalo por lá. Restando 12 minutos, segue num ritmo muito forte Thiago Camilo. Ele vai mantendo essa diferença de mais de 2 segundos com relação ao Gabriel Casagrande. E é a escapada aí, ó. O Nelsinho Piquet. Nelsinho. Tá fácil pra ninguém, hein, Bush? É um circuito desafiador. A grande verdade, Cleiton, esse carro da Stock é um carro difícil de dirigir. Quando o piloto tenta um pouquinho mais, é fácil perder o controle. Ainda mais num curvão de alta como esse, a gente viu várias vezes na classificação. Exemplo Suzuki, né? Fez a pole, estava tentando tirar aquele pouquinho a mais, perdeu o controle do carro. Agora o Nelsinho, piloto super experiente, também errando. Então é um carro manhoso e complicado de pilotar. Então não é à toa que a gente vê algumas vaciladas e algumas escorregadas. Segue imprimindo um ritmo forte o Thiago Camilo. Lembrando que esse é o mês internacional da Stock Car. No último final de semana de outubro vamos ter a etapa do Uruguai. Depois ficarão faltando 2 para o término do campeonato. A penúltima em Goiânia e a última em Interlagos. E aquilo que a gente já falava anteriormente sobre a disputa pela terceira posição entre o Massa e o Bruno Batista vai acontecer, né? Só que o Massa agora conseguiu abrir um pouquinho quando o Gabriel Casagrande já deixa para trás o Felipe Batista e segue a caça do Thiago Camilo. O Felipe estava 8 décimos atrás do... O Felipe Massa estava 8 décimos à frente do Bruno Batista. Ele ampliou a vantagem em 1 segundo, 1,8 agora a favor do Felipe Massa na disputa pela terceira posição. Ricardo Maurício fez a melhor volta dele na prova, um 16,4 na última passagem. Só foi mais lento que o Gabriel Casagrande e o Thiago Camilo nessa última volta. O Ricardo Maurício também tentando chegar nessa disputa e está a 2,6 do Bruno Batista nesse momento. E o pessoal do Casagrande rezando na torcida para que ele possa melhorar o desempenho, para quem sabe buscar mais uma vitória na Argentina. E a gente teve lá o Thiago já venceu uma corrida nesse ano, na primeira prova, na corrida sprint lá de Belo Horizonte, no circuito de rua. Igualou na época o Paulo Gomes, né, com 40 vitórias, é o segundo maior vencedor da história da Stock Car, o Thiago Camilo. Se ele vencer essa prova de hoje, ele se isola nessa segunda posição, fica atrás apenas do Ingo Hoffmann, que tem 77 vitórias. É um daqueles números que ninguém nunca vai bater na Stock Car, as 77 vitórias do Ingo Hoffmann. Restando 9 minutos, segue num compromisso aí com uma inédita vitória na Argentina, o Thiago Camilo. E o
Gabriel Casagrande quer estragar essa festa. Tá tentando chegar o Gabriel Casagrande. A diferença cai para 1,5. Chegou a ser de 2,3. Felipe Massa segue na terceira colocação por enquanto. Quem vai se dando bem na disputa do campeonato. Pois não, Sibila? Pois é, justamente isso. Aqui no box do Felipe Massa, o pessoal já está fazendo conta. Nesse momento, o Felipe Batista estaria somando 9 pontos, o Felipe Massa 69, uma diferença de 60 pontos, com uma diferença atual é de 48. O Felipe Massa estaria assumindo a primeira posição do campeonato, 12 pontos à frente do Felipe Batista. Uma diferença que parecia inalcançável, né? Inatingível, se a gente for tomar por base a sexta-feira, né? Antes das disputas na pista. O que, para você ver, o que um fim de semana ruim pode fazer com o piloto na Stock Car. Não foi culpa dele, né? Questão de quebra. Hoje, mais um problema com o pneu furado. É um final de semana ruim, pode acabar com uma temporada inteira, né? No caso, eu estou sendo muito drástico, né? Mas pode complicar uma temporada que parecia bem encaminhada ali para o Felipe Batista. Diga, Bote. E realmente, né, esse final de semana custou muito, que nem o Rafa acabou de descrever, e tem mais uma, né? Ele está carregando uma punição para a próxima etapa, para a primeira prova da próxima etapa, de ter que largar em último pelo toque que ele teve ontem com o Gaetano de Mauro. Então, assim, fim de campeonato? Obviamente não. Ele está firme e forte, é super competitivo, tem andado muito rápido. Para mim, inclusive, é o destaque do ano, Felipe Batista. Mas uma etapa pode trazer, sim, um prejuízo grande que, né, pode fazer toda a diferença ao final do campeonato. E tá chegando o Gabriel Casagrande. A diferença já foi de 2,4, agora cai para 1,2. Está num ritmo forte Gabriel Casagrande para tentar buscar a vitória. Pouco mais de 6 minutos ainda pela frente. Líder do campeonato, Gabriel Casagrande, que teve uma primeira parte de temporada difícil. E a partir de agora vai tentar uma história diferente, começando a voltar a ter bons resultados. O Gabriel Casagrande venceu no ano passado na Argentina. E agora está buscando o Thiago Camilo. Mesmo assim, o Gabriel está num nível tão bom nessas últimas temporadas, que mesmo com uma temporada difícil, mesmo não tendo os resultados que ele teve em outros anos, ele está na 7ª posição do campeonato. Ali, nesse momento, antes dessa etapa, ele estava 135 pontos atrás do Felipe Batista. Vai reduzir essa vantagem com esses dois resultados, tanto na corrida de sábado quanto nessa corrida de domingo. O Gabriel pode entrar aí nessa briga, pelo menos para ficar entre os 5 primeiros colocados da temporada. E agora tem aquela questão de utilização do botão de ultrapassagem. Deu para perceber como o Thiago Camilo e o Casagrande vieram com ele acionado. 1,1 agora, na última volta era de 1,2, agora 1,1 a favor do Thiago Camilo. Tá chegando o Gabriel Casagrande. Faltam 5 minutos, a questão é ver se o Thiago está administrando ou se o Gabriel realmente tem um desempenho melhor que o do Thiago, a ponto de tentar uma ultrapassagem, porque tem isso também, né? Como diria aquele nosso velho amigo, né? Chegar uma coisa, passar é outra, né? Por mais que tenha o botão de ultrapassagem, o Thiago na frente ali pode usar o botão para se defender também. Mas pode ser que a gente tenha disputa nesse final de corrida. 1 segundo agora a vantagem do Thiago Camilo, pouco mais de 1 segundo. O ritmo do Gabriel Casagrande é muito, muito forte para tentar buscar o Thiago Camilo, que forçou durante a maior parte da prova. Também estava num ritmo bem intenso e agora vai se preocupando com a aproximação do Gabriel Casagrande. Vamos para um final de prova que promete numa disputa direta pela vitória. E lá atrás em terceiro Felipe Massa, depois Bruno Batista, Ricardo Maurício, Fraga, César Ramos, Zonta, Enzo Elias e Gaetano de Mauro. Esses os 10 primeiros colocados. 1,1. Agora o Thiago devolveu ali o tempo, né? 16,5 para o Thiago, 16,6 para o Gabriel Casagrande. Vantagem volta para 1 segundo, ponto 1 para o Thiago Camilo ali na liderança. A gente está passando invicto, né? Primeira corrida do fim de semana que não vai ter entrada do safety car, né? Faltando 4 minutos. Posso estar dando azar agora e aí vai acontecer um safety car já. Mas que até agora todo mundo se comportando muito bem, tendo boas disputas nessa corrida de domingo, né? Parece que a gente não vai ter entradas aí do safety car nessa
corrida 2, nessa corrida principal da etapa da Argentina. Tá aí o primeiro colocado, o Thiago Camilo, que vem com o carro 21. Amateis com o Thiago Camilo por enquanto na primeira posição e o César Ramos vindo em sétimo. Já subiu para 1,4 a vantagem do Thiago Camilo, parecia estar administrando mesmo naquele ponto da corrida. O Gabriel chegou, mas agora o Thiago já abre mais uma vantagem importante. Vamos ver no complemento da volta, tinha 1,4 no segundo setor, a vantagem agora subindo ou descendo, vamos ficar de olho quando passa 1,3, se estabilizou ali, né? Era de 1,1 na volta anterior, agora é de 1,3, sobe 2 décimos nessa volta. E Thiago Camilo, em caso de vitória, vai chegar a 41 triunfos. Também uma marca muito expressiva, ficando atrás apenas do alemão Ingo Hoffmann, maior vencedor da Stock Car com 77 vitórias. E cabe ao Gabriel Casagrande tentar interromper essa festa, o líder do campeonato que foi mais lento nas últimas 2 voltas, que o Thiago Camilo ainda acredita na vitória, menos de 3 minutos. Respondendo o Thiago Camilo depois da aproximação do Gabriel Casagrande. E agora vai tentar forçar para tentar manter essa diferença. Conseguiu estabilizar ali em mais de 1 segundo. Cleiton. Diga, Burt. Eu acho que, na verdade, o Thiago estava administrando somente os botões de ultrapassagem, a diferença era de 2 segundos e pouquinho. Ele estava economizando para poder ter mais botões ao final da prova, caso precise defender. Com isso, o Casagrande, usando os botões de ultrapassagem, veio se aproximando. Quando o Thiago vê que ele está perto, aí começa a usar novamente. Então, é uma administração. O ritmo deles é muito parecido, ó, você vê nessa volta. O Thiago Camilo não está usando, enquanto que o Casagrande sim. Então, a diferença vai cair, obviamente. Mas, né, são 2 pilotos aí experientes, eles sabem como lidar com esse jogo. E, obviamente, quanto mais você economizar, melhor, né? Chega uma hora que falta tempo também para poder usar tudo que você tiver disponível. Mas é uma tendência do piloto, né, confiante ali com o carro, quando vê uma diferença acima de 2 segundos, de, né, poupar um pouco e esperar que o piloto que vem atrás comece a gastar os botões para tentar te atacar. E o Gaetano de Mauro ultrapassa agora o Ricardo Zonta, que cai para 10º. O Enzo Elias é o 8º, Zonta perdendo 2 posições. Que show da Xuxa é esse no final, hein? O Zonta vinha ali entre os 10 primeiros, mas perdeu 2 posições nessa última volta, né? Perdeu no início da volta para o Enzo Elias e agora para o Gaetano de Mauro. Ficar de olho ali no Zonta, porque o Zonta está entre os primeiros colocados do campeonato. E agora o Thiago Camilo tem a vantagem de apenas 6 décimos em relação ao Gabriel Casagrande. Meio segundo agora, está chegando o Gabriel. Dentro daquilo que o Burt já antecipava, né? Com o Gabriel Casagrande usando o botão de ultrapassagem e mais rápido em alguns pontos da prova, ele consegue diminuir essa diferença. Vamos ver agora no final, os dois vêm com o botão de ultrapassagem acionado. Penúltima volta. Abre a penúltima volta, Thiago Camilo. Vai pra cima, Gabriel Casagrande. Bota o carro de lado, fecha a passagem, Thiago Camilo. Importante, acabaram os botões de ultrapassagem do Thiago Camilo, tá vendo a luz vermelha piscando ali no para-brisa, enquanto o Gabriel Casagrande tem pelo menos mais 1. Então, ficar de olho nesse fim de prova. O final de prova promete, é o que a gente já vinha antecipando. Se prepare, porque vamos ter uma disputa direta pela vitória até os últimos metros. Lembrando que essa é a penúltima volta e o Camilo ainda terá que suportar essa pressão. Diga lá, Buti. Não, que daqui para frente é com você, Cleiton, mas eu achava que ele estava economizando para administrar e não. Ele está, na verdade, com muito poucos botões. Então, assim, o Thiago Camilo está numa posição agora de ser atacado e perder a liderança. O que faltava, na verdade, acho que ele usou muito ontem, Cleiton. E por isso, agora sem botão de ultrapassagem, está com a vitória aí ameaçada. Verdade, bem lembrado. O Thiago Camilo que ontem acabou se envolvendo no incidente com o Júlio Campos e ficou com a prova comprometida, acabou abandonando 3 décimos apenas. Praticamente não há diferença no visual. Faz o que da vida, Gabriel Casagrande? Vai para cima agora? Vem com o botão de ultrapassagem acionado. Vamos ver agora no final da reta. Thiago Camilo faz o que pode. Gabriel Casagrande vem por fora e assume a liderança na última volta. Passa com tudo, Gabriel Casagrande. Temos um novo líder da última volta. Numa manobra perfeita, o Thiago Camilo tentou acionar o botão que já era, não tem mais acionamento. Esse é exemplo também do Gabriel. Será que o Thiago Camilo vai dar o troco nesse final de prova? 6 décimos a diferença. O que será que vai acontecer? Foi embora Gabriel Casagrande.
Olha só, e o que será que vai acontecer agora nesse final? Thiago Camilo ainda tenta alguma coisa, Gabriel Casagrande assumindo a liderança na última volta. Vem forte para vencer pela segunda vez na Argentina. Vem Thiago Camilo ainda acreditando, ainda apostando se é possível uma recuperação, mas está complicada a vida do Thiago Camilo. Vai embora Gabriel Casagrande, vai para os últimos metros, passa forte na zebra. Daqui a pouco vem para ganhar a reta do Autódromo de Buenos Aires. Vem aí Gabriel Casagrande, cirúrgico, preciso, vem para vencer Gabriel Casagrande, vitória do carro 83, vence Gabriel Casagrande, muito preciso, cirúrgico no final da prova, conseguindo a ultrapassagem da última volta. Thiago Camilo termina em segundo, Felipe Massa fecha a prova em terceiro, Gabriel Casagrande é o primeiro piloto a vencer na Argentina pela segunda vez na Stock Car, num desempenho perfeito e ganhando um novo fôlego na luta pelo título da temporada, uma segunda parte de campeonato diferente para o Gabriel Casagrande. Rafa Lopes. Uma grande vitória do Gabriel Casagrande, guardou o último botão de ultrapassagem para tentar a manobra sobre o Thiago Camilo na última volta, grande manobra do Gabriel. Jogou muito bem com o acionamento dos botões de ultrapassagem para a festa justificada da equipe Amateis, Vogel, né, que a gente está vendo agora. Uma grande vitória, 12ª vitória na carreira do Gabriel Casagrande, vai dar um salto no campeonato com essa vitória, mas quem lucrou muito pensando em pontuação no campeonato foi justamente Felipe Massa, terceiro colocado. Aí o final da corrida, ó, Cacá Bueno e Dudu Barrichello ali na disputa, né? Deu aquela escapadinha ali na Ascari, mas conseguiu voltar para a pista o Cacá Bueno. Mas grande vitória do Gabriel Casagrande, um grande desempenho, vai voltar a ter boas chances no campeonato. E o Felipe Massa, com o resultado, assumindo a liderança, passando o Felipe Batista. Luciano Burti. Olha, Cleiton, ainda bem que eu não apostei, porque eu ia apostar grosso aqui no Thiago Camilo, vendo ele na ponta, quando ele tinha lá 2 segundos de vantagem. Para mim, não tinha como ele perder a corrida, né? O Thiago é um ótimo piloto, tinha uma liderança ali confortável, mas a gente nunca sabe também quantos botões de ultrapassagem cada um tem à disposição. Então, tá aí o resultado final, Casagrande, somando seus 80 pontos, Thiago Camilo, Massa, Bruno Batista, Ricardo Maurício, Felipe Fraga, César Ramos, Enzo Elias, Gaetano de Mauro e o Zonta em 10º. Então, assim, como a gente não tem essa informação, eu realmente estava apostando no Thiago. E quando o Casagrande chegou sim por conta de mais botões de ultrapassagem, é sinal que o Thiago Camilo usou muitos botões ontem, né, apesar de ter saído da corrida no toque com o Júlio Campos. E tá aí, ó, que o Rafa falava, que eu vou falar também. Felipe Massa assumindo a liderança, né, 696 pontos. Felipe Batista, 12 pontos atrás, então um excelente final de semana pro Felipe Massa, mas vamos lá. Eu não esperava que o Casagrande tivesse tantos botões a mais, sinal que o Thiago gastou muito ontem e no início da corrida de hoje. E o Casagrande administrou melhor e deixou ali para a última volta, o último botão que ele tinha à disposição. Conseguiu ultrapassagem, conseguiu mais uma vitória, resultado muito importante para ele. E sim, o Massa com 2 terceiros lugares deve ser o maior pontuador do final de semana e está aí assumindo a liderança, que é muito importante, principalmente que a gente sabe que o seu principal rival, Felipe Batista, vai ter mais uma punição para a próxima etapa. Então, o Felipe Massa se coloca numa ótima posição pensando em campeonato. E a festa de Gabriel Casagrande, vencendo com uma ultrapassagem na última volta, recebendo o cumprimento do Felipe Massa, do líder do campeonato. Campeonato mudando completamente, restando ainda 3 etapas pela frente. Então vamos ter mais uma prova acontecendo em solo internacional, no Uruguai. Depois vamos ter Goiânia e Interlagos. Ainda bem que vocês não pediram para apostar, viu? Pois é, né? Sempre rola, né? Mas eu ia perder junto com o Luciano. Para mim era vitória do Thiago Camilo também, mas que legal ver o Gabriel Casagrande voltando a vencer. Ele tinha vencido a corrida principal lá em Goiânia, né, algumas etapas atrás, e agora volta a vencer na corrida principal da etapa de Buenos Aires. Primeiro piloto brasileiro, né? Primeiro piloto da Stock Car a vencer 2 corridas fora do país, né? 2 corridas aí no Oscar e Juan Galvez. Muito legal, bela vitória, e guardou aquele botão de
E, portanto, os carros dos 3 primeiros colocados lado a lado e um instante da bandeirada, um instante da vitória de Gabriel Casagrande, com o Thiago Cabilo fechando em segundo e o Felipe Massa terminando na terceira posição. Esse é o resultado final. Depois a comemoração do Gabriel Casagrande vibrando já fora do carro. Aí hoje não teve maldição da cabine, não teve safety car. Do público pelas provas de Fórmula 1 e novo líder do campeonato sendo também bem cumprimentado pelo público. E acho muito interessante essa iniciativa, né, de você botar o pódio do lado do público, do lado da galera. O Thiago não tá ali não. Tá olhando ali na frente, né? Os mecânicos estão ali, mas o Thiago, pelo jeito, não apareceu ainda não. Não deve ter, tá nem um pouquinho